Na parte 2 de navegação marítima, estudando essa rota loxodrômica e ortodrômica, nós apresentamos os argumentos usados por Pedro Nunes na defesa da Carta de Mariar, devido à queixa de Tomé de Souza, que era governador-geral do Brasil, que a fez ao rei de Portugal quando regressava do sul do Brasil para Portugal em 1532. Discutimos nessa parte 2 também o isomorfismo entre as soluções de Pedro Nunes e de Mercator para que a linha de rumo, mais tarde denominada loxodrômica, fosse corretamente representada na Carta Náutica, a Carta de Mariar para os portugueses. Pedro Nunes também fez o estudo da rota ortodrômica, que é correspondente ao caminho mais curto entre dois pontos da Terra. Essa palavra, a etimologia da palavra ortodrômica, vem de ortodromos, duas palavras de origem grega, que orto quer dizer reto, caminho reto, mais curto, e aqui dromos quer dizer o caminho em grego. Então é o caminho reto, essa é a etimologia da palavra. O reconhecimento a Pedro Nunes pela sua participação e colaboração na navegação marítima naquele tempo e ainda na navegação aérea hoje em dia, se vê presente num avião da TAP. Um avião da TAP tem o nome de Pedro Nunes. Um navio hidrográfico da Marinha Portuguesa tem o nome de Pedro Nunes. E ainda podemos citar outra homenagem, que já seria no século XX, já no final pelo final do século XX do passado, né? Na era espacial, a Lua foi mapeada por sensoriamento remoto pelos americanos, e uma cratera da Lua, uma das suas crateras, uma cratera da Lua, tem o nome de Pedro Nunes. Vê-se aí até na navegação aeroespacial que ele ainda era lembrado. Mas nessa parte 3, vamos ao que é a ortodrômica, né? Então a ortodrômica, que nós estamos vendo aqui pela etimologia da palavra, é o caminho mais curto entre dois pontos. Matematicamente, nós sabemos que a menor distância entre dois pontos de uma superfície qualquer é chamada geodésica, linha geodésica. Então, as geodésicas do plano são as suas linhas retas. As geodésicas da esfera são os seus círculos máximos. Mas o que é um círculo máximo? O círculo máximo é a reta, vou fazer um desenho aqui esquemático, é a reta de interseção de um plano com a esfera, e nessa interseção o plano passa pelo centro da esfera. Então, por exemplo, os meridianos são círculos máximos, porque a esfera é cortada por plano passando pelo centro. E um outro plano qualquer que não fosse meridiano nem paralelo, né? Eles seriam, vamos imaginar aqui um plano seccionante, a sua interseção com a Terra seria assim um círculo máximo. Esse aqui seria o plano seccionante. Eu podia até mostrar aqui rapidamente, né, para quem tem alguma dificuldade com visão espacial, né, representando aqui a Terra, como se fosse essa laranja, aqui Polo Norte, Polo Sul. Então, se nós cortarmos essa esfera por um plano, passando pelo seu centro, essa interseção produz aqui um círculo, né,
esse é um círculo máximo. O plano que foi representado pela faca é o plano seccionante. Então, esse é o conceito, né, de círculo máximo. Então, esse círculo máximo aqui é o objeto dessa nossa parte do vídeo, é uma ortodrômica. Ele é o menor caminho entre dois pontos quaisquer da esfera. Existe uma projeção cartográfica usada como auxílio à navegação ortodrômica, onde a ortodrômica é representada por uma linha reta. Essa projeção é denominada projeção gnomônica. Projeção gnomônica. Nesta projeção, o plano é tangente à superfície da Terra, pode ser tangente no polo ou numa situação qualquer, né? Seria na sua modalidade oblíqua, e ela só guarda mesmo esse interesse de representar a ortodrômica por uma linha reta nessa projeção ortodrômica. Do contrário, ela deforma tudo. Esse mapa, na projeção ortodrômica, ele deforma as distâncias, deforma os ângulos e deforma as áreas representadas. As distâncias na Terra, os ângulos medidos na Terra e as áreas medidas na Terra, ao se mapear, ao se representar nessa projeção gnomônica, ficam todas deformadas. A sua grande jogada, uma propriedade importantíssima para a navegação, a propriedade dessa projeção gnomônica é que a ortodrômica, essa linha ortodrômica que falei ainda há pouco, é representada por uma linha reta. Por uma linha reta. Mas, para falar assim um pouco nessa ortodrômica, né, vamos dar uma volta na Grécia Antiga. Essas projeções todas começaram na Grécia Antiga. A maioria delas. Os gregos antigos já conheciam essas projeções cartográficas. Eles também conheciam um sistema de coordenadas, latitude e longitude, né? Aquela rede de coordenadas de latitude e longitude, assim, com os meridianos. Eles conheciam, usavam o sistema para representar essas latitudes, como, por exemplo, latitude de 120 graus, 56 minutos, 30 segundos. Eles usavam já esse sistema na base 60. 1 grau, né? 1 grau tem 60 minutos, 1 minuto tem 60 segundos. E isso vem até mais antigo do que na Grécia Antiga. Esse sistema sexagesimal vem dos babilônios, que são anteriores aos gregos antigos e permanecem até hoje, embora depois da Revolução Francesa, lá com aquela queda da Bastilha, a França tenha feito uma revolução no sistema de unidades e medidas, querendo homogeneizar tudo para o sistema decimal. Quer dizer, no sistema decimal é o grado para medir o ângulo, mas o sistema sexagesimal permanece tão entranhado que ficou na humanidade. E os gregos faziam as projeções usando régua e compasso. Eles não tinham máquinas de calcular como hoje, eram com régua e compasso. Então, como é que eles faziam? Vou fazer um esqueminha aqui. Eles imaginavam a Terra reduzida assim a uma escala, né? Aqui seria a Terra representada na escala, e dependendo, e aqui seria o plano do mapa, né? Dependendo de onde tivesse o ponto de vista que fosse projetar um ponto qualquer da Terra no mapa, esse aqui, por exemplo, imaginando que fosse representado assim, um ponto A, um ponto B, esse ponto A e ponto B são representados baixando-se perpendiculares do ponto ao plano de projeção. Isso aqui é o plano de projeção. Plano de projeção. Nesse caso aqui, o ponto de vista, ele está no infinito, ele está infinitamente longe, então todas as retas vêm como se fossem paralelas.
Existe uma outra projeção, que eu já até falei nela na parte anterior, nós vamos recordar rapidamente aqui, em que o ponto de vista ele está representado na extremidade do diâmetro em que o plano de projeção é tangente. Então nós temos aqui, por exemplo, está aqui a esfera, né, a esfera em escala, que representa a Terra. Então, desse ponto de vista, as retas levavam cada ponto para o mapa. Então aqui esse ponto B é a projeção desse ponto da Terra. Um ponto A está ali saindo do ponto de vista, ele está representado aqui. E o Equador, nessa projeção, o Equador ele é representado. Aqui o Equador é representado aqui. Assim como nessa projeção ortográfica, ela representa o Equador. Entretanto, na projeção gnomônica, vamos representar aqui a projeção gnomônica. Nesse caso da projeção gnomônica, o ponto de vista está no centro da Terra. Aqui é o centro é o ponto de tangência, no caso da sua modalidade, né? O plano é sempre tangente, pode ser no polo, pode ser num lugar de latitude qualquer. Então, os pontos da Terra são representados a partir desse ponto de vista, vem para o plano de projeção. E nesse caso aqui da projeção gnomônica, uma particularidade que se nota é que o Equador não é representado. Aqui o Equador ele vai ser rejeitado ao infinito, porque essa reta é paralela do plano de projeção, vai para o infinito. Ele não é, então, representado, né? Não é representado assim, né? Nós podemos fazer um outro desenho para ilustrar melhor. Eu vou fazer a mão livre para ganhar tempo, né? Vamos imaginar aqui essa esfera reduzida à escala, dar um pouquinho mais de informações, né? Aqui na projeção gnomônica está aqui o ponto de vista. Temos aqui o plano de projeção, né? Vou botar o plano de projeção aqui, tangente, vamos imaginar tangente no polo da Terra. Aqui o plano de projeção, tangente no polo. E nós temos aqui, então, vamos imaginar aqui representar um ponto, esse ponto aqui, representar esse paralelo que passa aqui pelo ponto B, por exemplo. Esse paralelo, ele tem aqui, né, o paralelo é uma circunferência, aqui está o traço dela, isso aqui é o raio do paralelo, esse é o raio do paralelo. Esse ângulo aqui com o polo é chamado colatitude, que é o complemento da latitude. A colatitude, esse delta é colatitude, e a relação dele com a latitude é que são complementares. 90 graus menos φ. Então, todos os pontos da Terra são representados aqui nessa esfera. E tem outros pontos, por exemplo, né? Esse plano, este plano, ele está representado assim, vamos dizer assim, está assim, ele aqui, ó, colocando assim, ele representado. Está ele aqui, e os pontos, né? Os pontos da Terra são todos nesse plano que ele está com o traço dele aqui. Ele é rebatido aqui no plano horizontal, né? E todos os paralelos e meridianos, né, são representados nele. Então os gregos faziam dessa maneira, né? Era assim que eles faziam. Esse plano era rebatido aqui no plano horizontal. Nós tínhamos aqui o centro, né, de projeção, e eles mediam, então, está aqui no mapa, isso aqui é a projeção do ponto B. Então o raio do paralelo do ponto B no mapa é esse. Eles mediam com transferidor, mediam com compasso essa distância do centro de projeção ao ponto B aqui e traçavam aqui. Então, no mapa, com o compasso,
do círculo correspondente a esse ponto B. Se essa latitude, por exemplo, fosse 50 graus, aqui estaria a imagem do paralelo no mapa de 50 graus. E assim faziam todos eles. Eu fiz aqui um desenho esquemático só para mostrar, né? Representei assim como se fosse aqui uma laranja que representa a Terra, e botar aqui ela tangente, né? Tá aqui a tangente. Todos os pontos seriam representados lá nesse mapa, e esse mapa depois, ele projetado, né? Ele no plano, ficaria aqui com todas esses paralelos traçados, medidos com compasso e traçados nele, tudo direitinho. Os meridianos eram representados com retas concorrentes nos polos. Então aqui os meridianos, né, com todas as retas estão representadas aqui, todos direitinho representados. Botei aqui, por exemplo, esse meridiano aqui com a longitude de 40 graus oeste, este meridiano 60 graus oeste, 90 graus oeste, assim por diante, e nessa convenção de vir para cá seria 40 graus este, 90 graus este, 150 graus este, e assim teriam o mapa todo feito, né? Todo direitinho. E como se procede para entender como é que a ortodrômica acontece? Então, vou fazer um outro desenho esquemático aqui. Então, imaginando aqui, novamente, está aqui a Terra, aqui assim, os círculos máximos da Terra, que são os meridianos, né? Que vem para o outro lado, tudo direitinho, né? E aqui assim, vamos representar aqui um plano tangente aqui, ó. Isso aqui seria um plano tangente à Terra, como eu representei ainda há pouco, aquele planinho de papelão tangente à Terra. Esse plano tangente à Terra, nele então, nesse plano terão aqui, os meridianos da Terra seriam produzidos por um plano, né? Um plano, está aqui um plano que secciona, a Terra, sempre passando pelo centro da Terra, porque a projeção é uma projeção gnomônica. E a imagem dos meridianos, essa imagem dos meridianos, o corte, a interseção do plano seccionante com esse mapa, né, seriam as retas, Então, todo círculo máximo nessa projeção, eles se representam como retas. Vamos imaginar então, que nós tivéssemos passado, está aqui assim, um plano seccionante passando aqui fora do polo, como ainda há pouco eu cortei a laranja, né? Nós sabemos que a interseção de dois planos, está aqui a interseção de dois planos, é uma linha reta, está aqui a linha reta traçada. Então, essa interseção, essa linha reta, esse plano traçado, teria esse corte, né? Teria esse corte aqui, ó. Seria esse corte. Quer dizer, o plano seccionante, vamos representá-lo aqui, né? Se fosse assim, vamos imaginar aqui assim, esse plano seccionante. Teria aqui, né? Aqui seria esse plano, né? A interseção dele com a esfera. A interseção desse plano com a esfera, seu plano seccionante, a interseção dele com a esfera nos daria essa linha de interseção, é a ortodrômica. E a interseção desses dois planos, vou marcar aqui com linha verde, ver se fica destacado, essa interseção dos dois planos aqui no mapa tangente à Terra é uma reta. Essa linha reta, que é a interseção, que nesse plano seccionante que passa pelo centro da Terra, essa linha reta aqui é a ortodrômica
é ortodrômica na projeção gnomônica, é ela aqui. Está aí, então, acredito que mais ou menos bem explicada essa questão de como é que a ortodrômica faz. É produzida, é o caminho mais próximo, né? É o caminho mais curto entre os dois planos. Vamos imaginar aqui o traçado de uma projeção, um mapa na projeção gnomônica, né? Vamos imaginar aqui assim. Isso fosse o mapa na projeção gnomônica, e o centro, o polo, né, a projeção do polo aqui, vamos dizer assim, esse mapa, ele não está tangente no polo, ele está tangente num outro ponto qualquer, que seria o ponto de tangência, de uma latitude diferente do polo. Então, os meridianos são linhas retas que são traçadas a partir do polo, como nós estávamos vendo ali, a partir do polo. Então aqui no mapa temos a imagem desses meridianos traçados aqui no mapa, como nós já vimos ainda há pouco. Estão elas aqui, né? Então, esses meridianos aqui traçados, né? Isso aqui, por exemplo, pode ser um meridiano, aquele meridiano de 40 graus, aqui o meridiano de 50 graus, aqui um meridiano de 50 graus, e por aí, e assim por diante. Os paralelos, então, seriam traçados com o centro aqui nesse polo, e iria se fazendo os círculos de latitude, né? Abrindo o compasso no valor correspondente, íamos tendo aqui os diferentes paralelos. E assim por diante. Íamos tendo esses paralelos traçados aqui, né? Desculpa aqui. Esbarrei aqui, melhorando aqui a visão. Desculpe. Então nós teríamos aqui todos esses paralelos traçados. Vamos imaginar aqui então, aqui poderia ser como se fosse um paralelo de uma latitude de 40 graus, 40, latitude, nesse paralelo aqui, φ igual a 40, aqui latitude φ igual a 60, aqui φ igual a 80 graus e assim por diante, né? Vamos imaginar que o navegante aéreo terrestre, ele estivesse aqui num porto, ou aeroporto de partida, está aqui num ponto qualquer alfa, e quisesse ir para um ponto de destino, aeroporto ou porto de destino, chamado aqui de B. Então aqui na projeção gnomônica, ele teria no seu traçado aqui a rota ortodrômica, que vai ligar esses dois pontos. Então, cada um desses pontos aqui, intermediários, ó, a repartição tem esse, ele vai retirar, ele vai ter coordenadas geográficas de vários pontos. Vamos, então, apresentar aqui isso aqui seria a projeção gnomônica, né? Essa é gnomônica. Vamos esboçar aqui o traçado da projeção de Mercator. Rapidinho, aqui. Então nós teríamos aqui os meridianos igualmente espaçados, como nós já vimos na aula passada. E os paralelos, né? Os paralelos, vamos imaginar aqui o paralelo de 40 graus
Aqui o paralelo de 60 graus de latitude. Aqui o paralelo de 80 graus de latitude, né? Aqui, por exemplo, vamos imaginar que esse meridiano aqui seria 30 graus, né? 30 graus, tá variando de 10 em 10, né? Aqui seria um de 20 graus. Então, imaginando que aqui fosse o meridiano variando assim, esse aqui de 20 graus, né? Longitude, marcar a longitude aqui, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 graus, né? E aqui as latitudes, né? Aqui, então, é a carta de Mercator. Essa é a carta de Mercator. Essa rota aqui ortodrômica, esses pontos aqui ao longo da rota podem ser retirados aqui dessa carta gnomônica e sendo plotados aqui na carta de Mercator. Então, por exemplo, esse ponto A está na longitude, na latitude 30 e na longitude 40. Então está aqui, a longitude 30 e latitude 40, ele estaria aqui, aquele ponto A. Um outro ponto, vamos chamar aqui esse ponto 1, esse primeiro ponto da rota que nós tiramos. Ele está mais ou menos aqui no meio, estaria mais ou menos na longitude 35 graus e na latitude de 60 graus. Longitude de 35 graus e longitude de 60 graus, 30, 35, e a longitude de 60 graus. Estaria mais ou menos aqui assim, aquele ponto 1. O ponto 2 estaria, por exemplo, aqui na longitude 40 e na latitude entre 60 e 80, 70 graus. Então, longitude 40 e mais ou menos 70 graus. Estaria mais ou menos por aqui, esse ponto 2. E assim por diante, ia se retirando, né? Esse daqui estaria longitude 50 e latitude, um ponto 3 aqui, por exemplo, latitude 50 e aqui em 80 graus, 50 por 80 graus, ele estaria mais ou menos por aqui assim, mas um pouquinho adiante dos 50 graus estaria mais ou menos aqui, o ponto 3, até que chegaria lá no ponto destino, né, que estaria numa latitude 80 e na longitude 50 graus, 50 com 80, estaria mais ou menos aqui, aquele ponto B de destino. Então reparem que nós temos aqui, ligando esses pontos, né, vamos ligar por uma poligonalzinha, né, temos esses pontos aqui, seriam representando, né, a imagem dessa ortodrômica, né? Vamos botar aqui assim, mais ou menos com uma linha vermelha aqui, ó. Teríamos aqui a imagem da ortodrômica. Essa aqui seria a ortodrômica na projeção de Mercator. Ela está ali. E a loxodrômica na projeção de Mercator, que liga esse porto ou aeroporto de origem ao porto ou aeroporto de destino, nós sabemos que é uma linha reta na projeção de Mercator. Está ela aqui, ó, direitinho. Então, para um leigo, olhar uma carta dessa e dizer que essa reta aqui é um caminho mais longo do que essa curva aqui, parece para ele um paradoxo, mas essa é a verdade, essa é a realidade. E temos aqui, então, no caso aqui, essa reta aqui, essa rota, seria a rota loxodrômica, na projeção de Mercator. Direitinho assim, né? Agora, qual seria assim a comparação entre as duas rotas? A rota loxodrômica e a rota ortodrômica. Nessa reta loxodrômica, nós teríamos o rumo constante, desde o porto, o aeroporto de partida até a chegada. E o caminho de percurso é um caminho longo, um caminho mais longo em relação à ortodrômica, caminho mais longo. E a ortodrômica, a rota ortodrômica? A ortodrômica, nós teríamos em contrapartida um rumo variável. E no caso aqui, um caminho mais curto. Então, para viagens longas,
para viagens longas ela é essencial. Pedro Nunes já tinha estudado essa rota, mas ele notou que naquela época não havia como manter um navio nessa rota porque só se contava com a bússola. Então manter o rumo constante com a bússola era muito mais fácil do que fazer uma rota em que o rumo fosse variando ao longo dessa rota. Mas na realidade, reparem aqui, a ortodrômica, ela na realidade, ela é percorrida com trechos de loxodrômicas. Então, do A até A1, por exemplo, lá isso daí o piloto, né, ele faz o plano de navegação dele, vai com determinado rumo aqui, constante. A partir desse ponto, varia o rumo, vai pegar um outro rumo para ir na direção do ponto 2. A partir desse ponto 2 é um outro rumo que vai em direção ao ponto 3. E do ponto 3, um outro rumo em direção ao ponto B. Então, na realidade, a ortodrômica pode ser, como eu fiz aqui essa poligonal propositalmente, ser composta por uma série de segmentos de loxodômicas. Essa, então, é uma modalidade da carta gnomônica na sua versão oblíqua. Eu vou mostrar para vocês aqui uma carta gnomônica. Novamente, fiz aqui uma carta gnomônica aqui, está aqui na americana, né? Uma carta gnomônica do Atlântico Norte. O ponto de tangência, não dá, talvez fique fora aí, né? O ponto de tangência está aqui na latitude 30 graus norte e 30 graus oeste de longitude. Esse é o ponto de tangência. Então essa carta aqui é usada como auxílio à navegação ortodrômica e loxodrômica. Eu não vou rabiscar aqui o mapa, mas tem aqui marcado uma série de rotas ortodrômicas. Estão marcadas aqui, está muito fininho, talvez não dê para se ver aí outras rotas loxodrômicas, né? Estão todas direitinho aí. E reparem que o centro, né, o ponto de vista, ele está fora da carta. É lógico que não é feito por compasso. Eu vou mostrar até quando eu fizer aulas sobre projeção cartográfica, que podemos fazer isso por transformar essas coordenadas geográficas em planos retangulares. Esse mapa, reparem, tem os meridianos. Esses meridianos principais são traçados, mas bem leve, tem meridianos auxiliares que facilitam retirar as coordenadas geográficas desses pontos ao longo da ortodrômica para representá-los na carta de mercado. Infelizmente, eu procurei, mas não achei esses mapas aqui, uma série de anexos, tem numa publicação do manual americano, mas eu os usava quando lecionava na Marinha de Guerra do Brasil, na diretoria de hidrografia e navegação. Eu ensinava projeções cartográficas, geodésia, entre outras matérias, e já faz muitos anos, já faz aí uns 10, 20 anos, de modo que eu guardei isso nos meus arquivos, procurei e não achei. Então eu peço desculpas de não informar a fonte. Então, muito obrigado.